Estimados irmãos e irmãs, bom dia. Vamos a mais um evangelho nesta quinta semana do tempo da Quaresma. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus: Eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus comentavam: Por acaso vai se matar? Pois ele diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus continuou: Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditais que eu sou, morrerei nos vossos pecados. Perguntaram-lhe, pois, quem és tu então? Jesus respondeu: O que vos digo desde o começo. Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também. Mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que ouvi da parte dele é o que falo para o mundo. Eles não compreenderam que lhes estava falando do Pai. Por isso Jesus continuou: Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é de seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, o discurso de Jesus, nesses últimos dias de sua vida, começa a parecer um pouco mais direto. Jesus já fala direto, não mais em parábolas, não mais, ele já define às claras. Interessante que, se vocês forem reparar, Jesus usa várias expressões, várias vezes a expressão eu sou. Reparem vocês que para os judeus, esse é o nome de Deus. Então, por isso que no final do evangelho fala em muitos acreditaram nele. Jesus disse, eu sou, eu sou. Porque quando Deus apareceu para Moisés, e como que eu vou falar quem é você? E Deus respondeu, eu sou aquele que sou. Então, quando Jesus usa a expressão eu sou, para os judeus isso soa muito forte, muito forte. E aí eles começam a entender, nossa, esse aí, agora ele pegou pesado. Não simplesmente chamar Deus de Pai, porque aí agora Jesus não está simplesmente falando que Deus é Pai dele e que ele é apenas igual a um de nós, filhos. Não. Jesus diz, eu sou, ou seja, eu e o Pai somos um, somos o mesmo. E isso causa neles um impacto porque eu sou é somente Deus, é somente Javé, Shema Israel, Adonai Elohenu. Então quando eles falam, e agora eles começam a entrar numa crise de fé, por assim dizer, Porque eles não acreditam em Jesus, que se revelou, que se apresentou como eu sou, como o próprio Deus. E não acreditar em Jesus é não acreditar no próprio Deus. E aí agora eles ficam, nossa, e não se esqueçam, o povo judeu do tempo de Jesus, eles eram muito rigorosos na questão da tradição, na questão da fé. Tanto é que para eles soava muito pesado o fato de Jesus dizer que era o Filho de Deus, que ele veio do céu, porque eles não conseguiam entender essa situação. Claro, nós não precisamos julgar eles, nós não precisamos condenar, não precisamos nada com eles, porque ao mesmo tempo, suponhamos, só para vocês entenderem um pouquinho, suponhamos que hoje alguém viesse para nós
entrasse nas nossas igrejas e dissesse que ele é o Filho de Deus e que veio para, mais uma vez, trazer a salvação para nós, propor a salvação para nós. Então nós corríamos o risco de novo, matar. Aí a gente ia dizer, oh meu Deus, entrou um doido hoje lá na igreja, entrou um doido, menino, você acredita que estava tendo a missa lá com o bispo e esse doido entrou lá falando que ele é que é Deus, que ele é que, e que nós estamos fazendo errado e tudo. Imaginem, né? Então nós teremos uma reação contrária a essa pessoa. Para os judeus também não foi fácil deparar com alguém que se dizia filho de Deus, que se dizia o próprio Deus. Então, batia de cheio na tradição, na fé, nos costumes deles. Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus sabia disso. Por isso que Jesus foi bem devagarzinho, bem lentamente, cuidando, ensinando, orientando. Mas só que o coração deles estava muito fechado. Fechado pelo quê? Pelo poder, pela ganância, pela cobiça, pela falta de amor, de caridade. Até as próprias leis, elas eram muito rigorosas, sem um pingo de caridade, de amor fraterno. E aí veio a novidade que Jesus veio trazer para todos, mostrando um Deus que não quer mais isso. Os sacrifícios de bois e de bodes e carneiros e touros não me agradam. O sacrifício que vocês fazem não me agradam. Eu quero um coração contrito. Então isso não entrava na cabeça deles. Um povo que vivia do medo, um povo que vivia da insegurança, começava a ficar na dúvida. Meus irmãos, minhas irmãs, e quanto mais alimentava esse medo, essa insegurança no povo, mais força as autoridades tinham. E aí, quando Jesus vem com esse discurso de que é a misericórdia, é a caridade, é a compaixão, convencendo muitos dos seguidores judaicos, então eles começam a se contorcer de ódio, de raiva de Jesus, porque eles viam que a coisa estava ficando séria. A proposta de Jesus era verdadeira, era sincera e era certa. Então por isso que eles começavam a ficar com medo de Jesus, com medo do que Jesus queria, do que Jesus podia fazer, mobilizando a turma para isso. Aí agora vocês vão entender que todo o discurso de Jesus, ele é em defesa do pequeno, do pobre. Vocês vão ver que Jesus começa a atiçar o ódio deles, porque coloca em risco a segurança que eles tinham no poder, no dinheiro, na ganância. E também vocês vão perceber que Jesus começa a abrir os olhos das pessoas. As pessoas começam a entender. Agora eu acredito não porque você está me falando, mas porque eu vi com os meus próprios olhos. Agora eles vão sempre falar assim, né? Nossa, agora eu posso, né? Jesus começa a bater de cheio, de frente, né? Com tradição, com os costumes. Ah, dia de sábado não lhe é permitido isso. Sábado é maior. Ah, nesse dia não pode isso, nesse dia. E Jesus começa a bater de frente, mostrando a face misericordiosa de Deus, a face amorosa de Deus. E quando ele se apresenta como eu sou, então Jesus foi mais, entre aspas, agressivo, mais direto na palavra. Jesus tocou no ponto alto, num ponto muito forte da tradição, da fé, dos costumes deles. Meus irmãos, minhas irmãs, quando nós ouvimos isso, talvez a gente não compreende com tanta facilidade, porque a gente não compreende a cultura judaica. Mas Jesus era judeu, judeu pleno, judeu daquele que participava da vida da comunidade. E Jesus sabia muito bem o que ele estava falando. Ele não estava falando lorota, não. Então, meus irmãos, minhas irmãs, tudo isso levou Jesus a também ser condenado à morte. Vocês vão perceber dentro da Semana Santa que o processo, o julgamento de Jesus se deu regado por muito ódio, por muita ira.
por muito medo, por muito rancor da parte dos grandes. E tudo isso se deu na madrugada de quinta para sexta-feira, quando o povo dormia, quando o povo silenciado estava, devido ao frio, devido, à madrugada, ao silêncio, todo mundo cansado de fazendo, preparando, a ceia, a festa da Páscoa, todo mundo envolvido naquele costume, naquela tradição, é que Jesus foi julgado, sem o consentimento do povo, sem nada. Quando o povo percebeu, quando o povo foi ver, Jesus já estava era morto na cruz. Então, meus irmãos e minhas irmãs, isso também para servir de aviso para o povo. Olha, o líder de vocês está sendo crucificado, está sendo morto, da forma mais cruel que pode. A crucificação era a forma mais cruel que existia. Não era só a crucificação, era a flagelação, era o carregar a cruz, era todas as situações que Jesus experimentou, era a mais cruel que eles tinham. Então, e isso para servir de exemplo para os outros. Então Jesus chama a nossa atenção para uma realidade que nós precisamos compreender. Acreditar no Filho de Deus. Seguir o Filho de Deus. Amar o Filho de Deus, ou seja, a Ele. Então a gente não pode mais, nós não temos mais tempo para isso, de ficarmos duvidando, de ficarmos brincando de ter fé. Não, a nossa fé tem que ser sincera, tem que ser verdadeira, tem que levar a um compromisso maior com Deus acima de tudo e com os irmãos a quem Jesus disse, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então é um compromisso com Deus e com os irmãos. Se não for assim, nós estamos deixando a desejar tudo aquilo que Jesus nos ensinou e que deixou para nós por meio dos textos sagrados. Meus irmãos, minhas irmãs, aproxima-se a Semana Santa, não é uma semana de recesso, não é uma semana no qual nós vamos experimentar, reviver tudo aquilo que aconteceu com Jesus, por cada um de nós, por cada um de forma bastante personalizada. Então, Jesus se apresenta para nós. Nossa postura quando não participamos, nossa postura quando não queremos nos envolver é a mesma daqueles daquela época. Outro dia alguém disse para mim, vocês me perdoem, mas é com muita caridade, Alguém disse para mim que na sexta-feira da Paixão é feriado, que vai aproveitar o feriado prolongado de sexta, sábado, domingo, e ir para o sítio, para a fazenda, para não sei para onde. E eu falei, minha Nossa Senhora, daí vocês já tiram. Nós estamos nos acostumando com um feriado qualquer e nos esquecemos. Aí chega o dia das mães, dia dos pais, a gente faz festa tão bonita para o nosso pai, para a nossa mãe, para aqueles que nos deram a vida, que cuidaram de nós, que não sei de quê, mas nos deram a vida que um dia nós vamos perder. Mas nós não nos importamos com aquele que nos deu a vida, que nunca nós vamos perder, a salvação. Então, nesses tempos que Jesus se apresenta como Filho de Deus, não acreditar é um endurecer de coração. Não apostar, não crer nele, é uma reação que a gente tem, como a de muitos judeus, muitos fariseus, muitas pessoas que preferiram ficar movidos pela ganância, pelo ódio, pelo poder, e preferimos ocultar, esconder a realidade que está diante dos nossos olhos. Jesus é Deus e ninguém pode negar isso. Povo meu, o que fiz eu? O que ainda falta fazer por vocês? O que ainda preciso fazer por cada um de vocês? Diz-me em que te contristei, vai dizer Jesus para nós, Então, força, coragem, perseverança na caminhada. Vamos todos fazer dessa Semana Santa deste ano diferente. Nós vimos, nós experimentamos a pandemia, nós vimos o quão frágeis nós somos. Quem morreu, infelizmente acabou. E quem viveu, percebeu e sentiu na pele o medo,
As ruas todas desertas, ninguém saindo para nada. Perceberam, sentiram na pele o medo. Então, agora que a gente tem a oportunidade, vamos fazer diferente. Convide sua família, seus parentes. Não vai ninguém para passear para nada, não. Se for passear, se for para esses lugares, que lá participe. Mas não deixe passar a oportunidade, não. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Um ótimo dia. Salve Maria!